Queridos, eu queria meditar com você na palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 19. Eu quero ler o versículo 42. Presta atenção nesta leitura, que eu vou ler só um pedacinho, mas presta atenção. O 41 diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia a quem a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Numa outra versão diz: ah, se você soubesse. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, ó Deus, na meditação da Tua palavra. Me conceda graça, Senhor, e sabedoria para abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, uma das coisas que eu vinha hoje pensando sobre esta live é sobre essa expressão: ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Eu fico imaginando, meu irmão, se aquela mulher de Ló soubesse que ela iria virar uma estátua de sal. Ah, se você soubesse. Ela não olharia para trás. Ah, se você soubesse. E várias vezes eu vejo essa afirmação na palavra de Deus. A nossa vida com Jesus, ela é motivada pela fé. Ela é motivada pelo bom senso. Ela é motivada pelo conhecimento e pelas experiências, pela fé, pela convicção que a gente tem no coração, essa experiência maravilhosa da gente, a gente descobriu Jesus é maravilhoso, e aí nós temos andado pela fé. O segundo aspecto é o bom senso, a lógica. Meu irmão, durante um tempo eu andei pela fé, mas assim, estava aprendendo. De repente eu entendi que minha fé, ela tem uma lógica. Por que eu creio? Eu creio porque só o Senhor é Deus. Eu creio porque a sua palavra permanece para sempre. Então tem uma lógica. Por que as pessoas criticam a gente? Por que as pessoas falam mal de igreja, de pastor, e as igrejas continuam crescendo? Porque existe uma lógica. A nossa fé, ela tem uma explicação que vale muito para nós. Grandes coisas o Senhor tem feito. A outra questão que eu acho fundamental é o conhecimento. Quer dizer, o estudo da palavra abre a nossa mente, o nosso coração, e depois a experiência. Porque veja bem, durante um tempo a gente está aprendendo a andar com o Senhor. Mas depois de um tempo a gente tem tantas experiências. Quando eu digo na igreja que esse é um ano de desafios e um ano de multiplicação. Para alguns isso é meio assim, o cara está aprendendo, mas para muitos, a gente já experimentou tantos milagres de Deus na nossa vida que nos deu esse embasamento. Quando Jesus chega em Jerusalém e disse: ah, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse o que eu tenho para você, se você soubesse o propósito, eu queria que você entendesse que nada que Deus fez é sem propósito. Tudo que Deus fez tem propósito na nossa vida, no nosso corpo, ao nosso redor. A nossa história tem um propósito. E uma das questões fundamentais para que Deus cumpra os seus planos sobre as nossas vidas é a obediência, que é demonstrado pela fé, pela confiança, é demonstrado por uma ação. Quer dizer, a obediência é a maior manifestação de fé em Deus. Ah, se você soubesse. Às vezes eu fico olhando para trás, meu irmão, e fico pensando quantas coisas pessoas perderam, quantos estiveram pertinho da bênção, né? Nós comentamos ontem sobre o mancebo de qualidade. Quer dizer, ele chegou pertinho de Jesus e depois ele foi embora, porque chegou à conclusão de que Jesus não era o Messias, foi embora.
Tem um outro exemplo que eu acho muito interessante, lá no livro de Mateus, capítulo 26, que Jesus vai na casa de um homem leproso, chamado Simão, o leproso. Jesus entra, janta na casa dele, Jesus vai embora e esse camarada continua leproso. Se você soubesse. Tem um outro personagem na Bíblia que é Sansão. Sansão que tinha todo um projeto de vida maravilhoso. Desde a sua fecundação já foi dito para a mãe dele quem ele seria, um grande juiz, mas o camarada decidiu se corromper, se perder por causa de mulheres. Esse cara se perdeu. Se ele soubesse que ele teria uma morte como teve seus 2 olhos furados, depois foi humilhado na presença dos filisteus, amarrado lá para que todo mundo pudesse rir dele. Se ele soubesse. Assim, meu irmão, quantas vezes nós perdemos muitas coisas por falta de afinidade com o nosso Deus, em nome de Jesus. Eu queria deixar isso para você, né? A gente que tem filhos, né? Quantas vezes eu já disse para filho, o que custa obedecer? O que custa? Que custa me ouvir e obedecer? Se você soubesse. Se você soubesse o quanto Deus tem para você, se você soubesse. Se você soubesse o quanto esse pecado vai te detonar, você abandonaria ele. Às vezes a gente fala com alguém sobre questão de bebida alcoólica, tal. Não consigo, difícil, cigarro. Até que um médico diz para o camarada, se você continuar, você vai morrer. Aí o camarada para. Se ele soubesse. Eu queria terminar com 4 coisas que eu acho muito interessante. A primeira delas que Jesus disse para os seus discípulos, vem andar comigo. Vem andar comigo, vinde após mim. Você só pode compreender as minhas coisas andando. O seu destino, a sua história está nas mãos do Senhor e você só pode compreender quantas coisas nesses muitos anos eu fiz pela fé. Quantas coisas nesses muitos anos eu agi também sem saber, mas eu fiz porque o bom senso me orientava, eu simplesmente fiz. E olha, meu irmão, não me arrependo. Posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus disse, segunda questão para eles, não só vem andar comigo, mas faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Misericórdia, compaixão, socorro, faça o que eu faço. Os discípulos, eles começaram a andar com Jesus e foram aprendendo, inclusive para expulsar demônios, para orar pelas pessoas, para curar as pessoas. Eles foram aprendendo. Jesus disse, faça o que eu faço. Terceira questão que eu queria deixar para você, obedeça. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obedeça tudo o que você fizer. Faça conforme a palavra de Deus. Tudo o que você fizer, faça com temor a Deus. Respeite, pense. E a última questão que eu queria deixar para você, seja luz para os outros. Seja um instrumento de salvação. Se você soubesse o quanto estas pequenas coisas vão fazer diferença na tua vida. Tem um verso lá no livro de Malaquias que diz assim, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O salmista disse, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo, em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se você soubesse o poder que o Senhor investiu sobre as nossas vidas, se você soubesse a vida abundante que Ele tem preparado. Era isso que Jesus estava dizendo quando Ele entrou ali naquela entrada triunfal. Ele disse, se você soubesse, o comportamento seria outro, a visão seria outra. No entanto, as pessoas ficam cegas e acabam não usufruindo. Uma palavra que eu tenho usado muito, usufrua. Usufrua da presença de Deus.
usufrua da graça do Senhor, curta, aproveite. Deus tem tantos milagres, tantas respostas e bênçãos para a sua vida. Ah, se você soubesse, você seria mais santo. Ah, se você levasse a sério, você escaparia do diabo, resistiria ao diabo, resistiria à tentação. Mas, quantas vezes parece que a gente tem que sofrer, né? Não pela vontade de Deus, mas pela nossa própria escolha. Nesta tarde eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, volta o teu coração. Conheça melhor o teu Deus, celebre o teu Deus, conheça. Ah, se você soubesse, você viveria coisas maiores. Receba isto, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom. Muito obrigado. Que a tua palavra enriqueça os corações, queime os corações, ó Pai. Senhor, que as vidas possam viver um novo tempo. Como diz a tua palavra, ah, se você soubesse. Senhor, nós queremos te conhecer como realmente tu és. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E assim nos rendemos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, você que ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a entregar hoje, a dizer para Jesus, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Se você deseja, repete uma oração comigo, feche seus olhos e diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Entra na minha história, perdoa os meus pecados. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, que a tua bênção esteja sobre estas vidas que estão repetindo esta oração. Abençoa, Senhor, e livre do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que repetiu essa oração, escreve aqui, eu orei. Nós queremos abençoar você, em nome de Jesus. Bom,